emocionado por isso, porque realmente é uma lembrança dela do trabalho que ela fez aqui no Brasil como missionária e que é lembrado desta forma. Esperamos que este colégio possa ser de uma grande bênção para este povo aqui, para as crianças, e a memória dela desta forma pode servir para a bênção. Como diz a palavra de Deus, mortos, mas ainda falam. Aleluia. As obras o seguem, né? Graças a Deus. E para mim vai ser uma grande alegria levar isso como uma notícia para os irmãos e as igrejas lá na Suécia. Foi a igreja de Estocolmo, onde eu estou morando presentemente, que foi a igreja que enviou ela como missionária para o Brasil. A primeira vez ela era ainda solteira naquele tempo e recebeu a chamada de Deus para vir ao Brasil para trabalhar na obra do Senhor. E o ano 1917 foi para ela um ano de muita importância, porque naquele ano ela foi batizada nas águas, foi batizada no Espírito Santo, recebeu a chamada de Deus para o Brasil e saiu para o Brasil no mês de julho de 1917. Chegou aqui no Brasil. E lá no norte, no Belém do Pará. E lá ela encontrou meu pai e também ali eles se casaram no mês de outubro de 1917. Assim que muito aconteceu para ela em 1917. Em 1918 nasci eu, em Belém do Pará. De forma que ela trabalhou toda a sua vida como os outros pioneiros da obra de Deus no Brasil. Ela deu a sua vida pela obra do Brasil. Trabalhou até em 1932, quando ela voltou juntamente com toda a família. Voltamos para a Suécia. Em 1933 faleceu meu pai, e com apenas 54 anos de idade, e em 1940 ela faleceu com 49 anos só, bem jovem. Mas os dois faleceram de enfermidades que bem do sofrimento e do trabalho que passaram aqui no Brasil. Deram suas vidas pelo Senhor e pela obra de Deus, e o amor que tinham nos seus corações pelas almas. Ela era enfermeira formada e era enfermeira-chefe de um hospital lá em Estocolmo. Nasceu no norte da Suécia, lá na Lapônia. E seus familiares não eram crentes, mas ela mesma se converteu ao Senhor, se formou em Estocolmo, e depois de ter recebido a chamada de Deus ainda teve tempo para estudar um tempo numa escola bíblica lá na Suécia, e desta forma rapidamente tudo passou. Em um ano só para ela veio para o Brasil e aqui deu a sua vida. Ela foi mãe de 6 filhos. Somos 4 irmãos que ainda vivem. Ela tinha um grande interesse pelo trabalho social. Trabalhou muito com crianças e trabalho social na igreja em Belém do Pará. E desta forma ela deu a sua vida. Ela era musical, cantava, tocava,
era poeta, fez muitos hinos bonitos, escreveu muitas poesias lindas. E era uma senhora de muita capacidade. Quando meu pai viajava, então ela ficava de pastor na igreja, cuidando para a igreja, os irmãos, dirigindo cultos. E ela era escritora, escreveu muitos artigos que foram imprimidos no Mensageiro da Paz. Quer dizer, naquele tempo não se chamava Mensageiro da Paz, era a revista que saiu com antecipação ao Mensageiro, se chamava O Som Alegre. E essa revista era editada no Rio de Janeiro. O meu pai era o diretor, e ela colaborou, e eu ainda tenho guardado muitos dos seus escritos. E ela era muito boa em estudos bíblicos, dava estudos bíblicos muito bons. Tinha uma boa teologia e foi muito usada por Deus, abençoada. E assim foi a sua vida, em breves rasgos. O final da sua vida foi um pouco triste, porque ela sofreu muito, ela ficou muito enferma, e os médicos pensavam que era somente os nervos, mas não era coisa de nervo, era um câncer no seu estômago que produzia dores nos nervos. Ela sofreu muito, foi operada e faleceu depois da operação. E eu dou graças a Deus pela sua vida. Não foi em vão. Eu creio que Deus se lembra das nossas obras, da nossa fidelidade, e Ele recompensa a cada um segundo as suas obras. E eu peço a Deus que este instituto aqui seja um centro de educação cristã e eficaz e maravilhoso para as crianças desta localidade, e que os irmãos também sejam abençoados por Deus na sua tarefa de ajudar as crianças e lecionar e trabalhar com esta obra preciosa. E desejo a bênção de Deus para todos e felicito os irmãos cada um, e agradeço a Deus por esta oportunidade de visitar vocês aqui hoje. Muito obrigado. A foto, eles estão olhando já. Já estão olhando. Já estão olhando. Pois é, aqui está uma boa foto dela, tirada no Rio de Janeiro, em 1930, mais ou menos. Assim que essa foto já tem mais de 60 anos, uns 65 anos. E essa foto eu vou deixar uma cópia dela para que vocês possam ter uma recordação dela. Irmãos, com toda liberdade. É uma coisa que eu acho muito interessante, a direção de Deus na vida das pessoas, e como Deus pode antecipadamente revelar coisas importantes, e que as pessoas nessa forma também possam seguir aquilo que Deus revela. Eu nunca ouvi falar de coisa semelhante com outra pessoa, mas o caso foi esse, que quando o meu pai recebeu a chamada de Deus lá nos Estados Unidos para vir ao Brasil, foi por intermédio de uma profecia de um irmão. Ele se chamava Adolfo Uldin. Ele era de descendência sueca e morava lá nos Estados Unidos. Então o meu pai, ele ia nos cultos de oração que se fazia na cozinha dessa família.
E ali um dia então veio uma profecia que ele devia ir ao Brasil, ir a receber a chamada de Deus para a obra missionária, e Deus pronunciou por meio desse profeta a palavra Pará. E ele não sabia então onde era situado esse lugar, não conhecia esse nome, e ele foi para uma biblioteca, e ali então descobriram que o Pará era uma cidade com esse nome que ficava na embocadura do rio Amazonas, no norte do Brasil. E esse mesmo irmão que profetizou, ele falou que ele tinha que sofrer muito, comer comida ruim, passar muito trabalho, muitas dificuldades, e depois disse: e a tua futura esposa, ela será chamada Frida Strandberg. E se cumpriu justamente a profecia, que eles se conheceram depois de uns quantos anos. Essa chamada ele recebeu mais ou menos em 1909. E eles se conheceram recém em 1917. E ela era justamente a pessoa com o nome de Frida Strandberg. Era o nome dela como solteira. Então se cumpriu a palavra de Deus, e eles se uniram e os dois serviram ao Senhor. Graças a Deus. É interessante os irmãos saberem essas coisas, não é? Era isso que eu queria dizer. Muito bem, irmãos. Eu creio que para nós é uma data histórica ter aqui o pastor Ivar Wingren. Os irmãos sabem, ele reside na Suécia com sua família, e não é muito fácil uma viagem como esta, e em especial vir a Cuiabá, Mato Grosso. Porém, com a inauguração do grande templo, isso tornou-se possível. Eu quero dizer que esse é um momento assim muito marcante, muito importante para a Escola Frida, para todos nós. E sinto-me feliz porque desde o início, quando a Escola Frida começou, eu estive pedindo, solicitando alguém, uma forma, nós desejávamos estar fazendo a biografia da escola, da Frida, né? As pessoas sempre perguntam e nós tínhamos que estar fazendo as informações verbais, e com pouco conhecimento, inclusive, né? E desejávamos ter também uma fotografia da Frida, para que todos soubessem quem foi a Frida, né? E nós sentimos uma alegria muito grande de poder receber o pastor missionário Ivar Wingren, filho da missionária Frida Wingren, com muita alegria. Eu quero agradecer aos irmãos a boa palavra e a boa recepção. A gente fica emocionado realmente no íntimo do seu coração por ver o amor e o carinho dos irmãos aqui, não somente para a minha visita, mas se sente que esse edifício está feito com amor. As paredes estão falando do sentimento de amor e compreensão que há nos corações daqueles que trabalharam aqui e dos que ainda estão trabalhando. Assim que é como Jesus disse, certa oportunidade, as pedras clamam. É como um testemunho maravilhoso do que Deus tem feito e está fazendo através das vossas vidas. Eu pessoalmente fico muito comovido, porque aqui é como a gente está abrindo uma porta do coração e mostrando aqui lá dentro, não é? Porque é algo que atinge
o mais íntimo do coração quando se recorda uma mãe querida e um pai querido. Quando a minha mãe recebeu a sua chamada de Deus para vir ao Brasil, aconteceu certa coisa que também foi muito significativo e importante para a sua vida. Ela estava trabalhando como enfermeira lá na Suécia, como já disse, e nessa oportunidade ela ficou muito doente. E ela mesmo tem contado isso para nós, os filhos. E eu me recordo isso de especial maneira, que ela contava isso para mim várias vezes. Mas ela teve esta experiência que nesta enfermidade difícil que ela passou, eu não sei qual foi a causa da enfermidade, mas ela chegou às portas da morte. E teve uma experiência do além da sepultura e desta vida terrenal. Ela teve a grande experiência de poder chegar até o céu, e lá entrou numa sala muito grande, e esta sala era com uma biblioteca, estava repleta de livros, e o anjo que acompanhava ela, então ele começou a buscar nos livros, e buscava, e finalmente abriu um livro e olhou numa página, e depois disse para ela: sim, é verdade, o teu nome está escrito aqui, o teu nome está escrito aqui. Mas o anjo disse: ainda não é tempo para te entrares aqui no céu, tens que voltar para a terra e fazer a obra que Deus te tem encomendado e cumprir teu ministério lá no Brasil. E desta forma ela teve esta experiência tão preciosa de que o seu nome estava escrito no livro da vida. Ela tinha esta esperança maravilhosa e cumpriu o seu ministério, foi fiel até a morte, graças a Deus. A Igreja Filadélfia em Estocolmo, na Suécia, está este ano celebrando os 80 anos de aniversário desde que o primeiro missionário foi enviado da Suécia. Porque o assunto foi que o meu pai, ele saiu lá dos Estados Unidos, estava morando lá quando veio ao Brasil em 1910. Mas em 1916, a Igreja Pentecostal em Estocolmo, que se chama Filadélfia, então enviou os seus primeiros missionários que saíram diretamente da Suécia. E isto foi no ano de 1916. E foi o missionário Samuel Nyström e sua esposa Lina, os quais também deram suas vidas pelo Senhor, trabalharam muitos anos aqui no Brasil e agora estão na glória. A gente fica tentado de contar muitas coisas, mas o tempo vai passando. Mas este missionário também foi um grande servo de Deus, e ele chegou um dia dirigindo o seu carro lá numa rua lá em Estocolmo. O sinal mostrou vermelho, ele freou o carro, parou o carro e esperou até que trocasse para o verde, e trocou para o verde, mas o carro não saiu. E esperaram um pouco, buzinaram os que estavam de trás e foram lá ver, tinha naquele momento partido para a eternidade. Deus fez o sinal roxo para ele e o levou para a glória, e para nós ainda está o sinal verde para continuar. Ainda não está o roxo, o vermelho, mas ainda está verde. E então, irmãos, sigamos trabalhando
nesta obra preciosa, até que Deus mostra o sinal vermelho, aí então é a nossa partida para a eternidade. Glória a Deus. Eu quero dizer que esses missionários, Samuel e Lina Nyström, eles foram os primeiros, que saíram em 1916. E a minha mãe foi a segunda missionária que a Suécia enviou para o exterior, no ano de 1917, como já disse, graças a Deus. E assim ela entrou nessa obra preciosa. Isso é algo para que os irmãos conheçam e saibam um pouco da sua vida, e o resto Deus conhece. Amém. Eu desejo de todo o meu coração que Deus abençoe todos os irmãos ricamente. Sejam fiéis a esta obra preciosa. O que vocês estão fazendo a um destes pequenos, fazem ao Senhor. Deus recompensará cada um ricamente, graças a Deus. E eu fico comovido e contente com essa visita. Isto vai ser um dos pontos mais altos para mim nesta viagem. Foi grande a inauguração lá, mas isso aqui tocou profundamente na minha alma. E eu desejo que Deus abençoe todos ricamente. E vamos orar por vocês e vamos fazer o possível para ajudar-lhes. Deus nos abençoe todos ricamente. Pastor Iva, a diretora tem um troféu para entregar para Ah, sim, que lindo, hein? Muito obrigado. Então vamos aproveitar, tirar uma foto com essa camisa. Muito bem. Essas são as professoras primárias que desejam que o senhor leve para a sua bisneta, só que nós não sabemos a idade. Hoje está muito pequenininha. Ela vai para ela conhecer quem era. Mas nós vamos pegar na menorzinha. Tá certo? Gente, vamos pegar a menorzinha. Vamos agradecer a Deus e seguir adiante. Senhor Jesus, graças te damos por esses momentos preciosos na tua presença, Senhor. Quando podemos relembrar os teus servos que te serviram, Senhor, nos tempos passados. Graças, Senhor, pelo seu exemplo, pela sua fidelidade, pelo seu amor e seu carinho para a tua obra. Graças te damos, Jesus, que tu queres nos ajudar, que nós sigamos os seus passos. Pedimos a tua bênção especial sobre os irmãos que aqui estão trabalhando. Eles possam sentir que a força do amor os acompanha e os constrange, para que eles possam seguir trabalhando e lutando em favor das crianças, das criancinhas, daqueles que tu amas, Senhor, com teu coração tão grande. Senhor, eu te peço que a tua bênção possa permanecer sobre este lugar, que teu Espírito Santo possa estar presente aqui sempre, abençoando, guardando, guiando e dirigindo tudo para a honra e glória do teu nome. Supre, Senhor, todas as necessidades em glória. Nós te pedimos a tua bênção em continuação. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém.